acompanhe conosco pela versão revista e atualizada que vai estar sendo projetada aqui no telão. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Eu vou pedir para você que está aqui, sentindo esse ambiente tão fresquinho, gostoso e motivado, só na lembrança que agora eu te faço ter, né, e o pensamento que gera sensações gustativas daquele almoço delicioso que está preparado para quando você chegar em casa, ler com toda disposição, ânimo. 1 Coríntios 9, 27. Vamos juntos, bem forte. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando aos coríntios. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Dando continuidade à fase 3 que estamos agora vivendo, no caminho da obediência, estamos vivendo a fase maturidade. E hoje nós trataremos de um pilar indispensável para qualquer discípulo que deseja permanecer em pé. Pois a palavra do Senhor diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E qual é o pilar indispensável? Diga depois de mim: disciplina interior. Com disposição maior agora você pode dizer: disciplina interior. Na mensagem anterior nós aprendemos que a provação produz perseverança diante das tempestades. Contudo, amado, de nada adianta resistir às pressões que vêm de fora se formos derrotados pelos impulsos desordenados que vêm de dentro. A gente pode ser muito bem preparado para superar as adversidades, as questões que vêm de fora, as exógenas, aquelas que buscam nos afetar de fora para dentro. Mas se não estivermos preparados com disciplina interior, as endógenas, aquelas que estão dentro, os impulsos desordenados, vão nos derrotar, vão nos levar à derrota. A maturidade cristã, amados, não se sustenta apenas na resistência ao sofrimento, mas no domínio sobre os próprios apetites, vontades e paixões. Você pode repetir depois de mim: apetite, vontade, paixão conspira contra mim. Pensa sobre isso. A obediência infantil, ela depende de vigilância externa. Nós fazemos assim com os nossos filhos, pequenos sobretudo. Nós os vigiamos. Por quê? Porque eles têm uma obediência infantil. Dependem dessa vigilância externa. A criança só obedece quando os pais estão olhando. Filhinho, não põe o dedo ali não, porque faz dodói. Papai não está olhando, o filhinho com a curiosidade, movido pelo inimigo, não pode ser outra coisa, né? Vai lá com o dedinho, e papai e a mamãe vê, ei, não, aí, Uma pessoa que vocês não conhecem, diz assim: pode não, papai. Já tinha falado 500 vezes que não podia. É obediência infantil. Já a obediência madura, queridos, por outro lado, nasce de uma estrutura interna governada pelo Espírito Santo. Quem está governando o seu ser? É a capacidade de dizer não a si mesmo para dizer sim a Deus no secreto do coração. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem contundente e desprovida de sentimentalismo. Ele diz assim, versículo 27 que lemos: mas esmurro o meu corpo e o reduzo
à escravidão. A expressão traduzida para o português do grego koiné, escrita por esmurro, vem do grego hipopiazo, que era usada no contexto das lutas do atletismo da antiguidade. Significava literalmente dar um golpe certeiro, tratar com rigor, subjugar com firmeza. Seria como dar um soco na cara. Paulo não está defendendo a automutilação física ou o martírio corporal, mas sim o domínio severo e intencional sobre a carne. E aqui nós vemos a necessidade de uma transformação antropológica. Quando falamos de transformação antropológica, estamos nos referindo à visão bíblica sobre o ser humano, que compreende corpo, alma e espírito. O ser humano caído, ele quer governar a si mesmo pelos desejos da carne. Mas o cristão maduro, ele submete todas as suas faculdades humanas à soberania de Cristo. O corpo e as emoções são excelentes servos, irmãos, mas são péssimos senhores. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração. A palavra de Deus diz que a língua, ela é o quê? Um instrumento contra nós, para a nossa queda. Sendo tão pequenininha, é como o leme de um navio. Imenso o navio, um leme pequenininho. Muda a direção dele para onde quer. Assim é a nossa língua. A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder de quem? Não é de quem, é do quê? Da língua. E aquele que bem a usar, comerá do seu fruto. Se você não governar os seus impulsos pela palavra de Deus, o que acontecerá é que eles governarão você. Como o apóstolo Paulo nos instrui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, na revista atualizada, por favor. Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a quê? A concupiscência, aos impulsos, aos desejos da carne. A maturidade espiritual, amados, começa quando paramos de dar desculpas para as nossas fraquezas e nós assumimos a responsabilidade de disciplinar a nossa mente, os nossos olhos e as nossas atitudes. Se nós não nos disciplinarmos, mente, olhos, atitudes, vamos ficar dando desculpa para dizer: a carne é fraca. E essa é a desculpa mais, ou uma das mais esfarrapadas que anda na boca de muitos crentes. Paulo conclui o versículo 27 com um alerta solene. Ele diz: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra grega para desqualificado aqui é adóquimos. E era o termo técnico usado para moedas falsificadas ou metais que eram reprovados no teste de autenticidade por conterem impurezas. Se ela não tivesse impureza, ela fosse uma moeda fiel, então ela seria considerada dóquimos, aprovada. Se passando pelo teste de autenticidade fosse reconhecido que ela não era fidedigna, fiel, ela era considerada adóquimos, ou reprovada. Paulo, o grande apóstolo, missionário, plantador de igrejas, ele tinha plena consciência de que a eloquência que ele possuía, os dons e os títulos eclesiásticos que ele possuía, não substituem a disciplina interior, que também ele precisava. Se o grande apóstolo Paulo precisava, quem somos nós na fila do pão para não precisarmos dela? É perfeitamente possível ensinar a verdade aos outros e, ao mesmo tempo, perder a própria retidão por falta de domínio próprio. A obediência, ela tem disciplina interior, a obediência sem disciplina interior
se torna algo horrível, nojento, chamado hipocrisia performática. Que é isso? Aparência de santidade por fora, mas indisciplina e condescendência com o pecado por dentro. Vamos nos lembrar de Jesus em Mateus 25, 25, quando ele se volta para os escribas e fariseus, que eram homens de alto conhecimento teológico, bíblico, da lei mosaica, dos profetas, dos livros canônicos de então. E ele diz para eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. O interesse deles era venial, era carnal, era mundano, era material, a despeito de tudo que sabiam, como sendo princípios e valores de Deus, e que eles ensinavam para o povo, mas não viviam. No reino de Deus, amados, o que nos sustenta como servos fiéis não é o entusiasmo temporário. Sabe, aquele primeiro amor de quando recebo Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, quero ser membro da igreja, estou ali com uma expectativa enorme do dia que eu vou ser batizado, então eu vou para o seminário de iniciação, eu estudo para passar na prova, para entrevista com o pastor, sou batizado, quero estar envolvido em tudo quanto é ministério, por isso logo que Gilberto me pega, depois que eu fui batizado e estou passando na porta ali, porque é o primeiro a lançar a rede, né? Eu digo sim, aí vem o Ministério Infantil, eu digo sim, aí vem o Bruno do Som, eu digo sim, vem o Rodriguinho do Louvor, eu digo sim, daqui a pouco, assim para tudo, porque eu quero servir, eu quero honrar a Deus, mas passa o tempo. E é muito particularmente característico daquele que estava numa condição difícil, mas porque agora está dizendo não para o vício, está dizendo não para a inclinação da carne, está dizendo não para o uso desordenado das finanças, começa a ser abençoado por causa disso, porque está vivendo pelos princípios e valores da palavra de Deus. E, irmãos, não precisa Deus operar algo milagroso, sobrenatural, para fazer alguém se tornar próspero. Basta que essa pessoa creia na palavra de Deus e passe a aplicá-la à sua vida. Suas finanças melhoram, sua saúde melhora, seu relacionamento conjugal melhora, seu relacionamento com os filhos melhora, sua relação profissional melhora. Por quê? Porque há um sobrenatural de Deus acontecendo? Não, é porque a palavra de Deus está sendo aplicada à vida, à mente, ao coração daquela pessoa que está sendo obediente aos princípios e valores estabelecidos por Deus. Como em nosso meio os crentes estão buscando ações sobrenaturais de Deus, então sobem montes, fazem corrente de oração, disso, daquilo, para quê? Para uma intervenção sobrenatural de Deus, para terem saúde, mas não cuidam da saúde no dia a dia. Para ter uma intervenção sobrenatural de Deus na vida profissional, para prosperar, mas não tem o trato que deveriam ter com as suas finanças. Porque não tem disciplina interior. No reino de Deus, o que nos sustenta como servos fiéis não é entusiasmo temporário. É a disciplina interior que faz com que dia a dia, não importa quanto tempo, 1 ano de batizado, 10 anos de batizado, 50 anos de batizado, eu estou perseverando em crer e obedecer a palavra de Deus. E por isso eu tenho disciplina. Mas o crente com muito pouco tempo começa a não mais ler a Bíblia, com muito pouco tempo começa a não mais ter disciplina de oração. E daqui a pouco, ele já não tem tempo para o ministério, já começa a se sentir enfadado por servir. Deve estar meia hora lá no culto, se preparando para dar a Deus um culto, mas acabou aquele momento de preparação, já desce, vai para uma coisa ou outra, daqui a pouco está batendo papo, tudo mais, para colocar a mão nas coisas de Deus de qualquer jeito. Deixa eu te falar uma coisa, lá no centro de Macumba não se faz isso. E a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque se aqueles o fazem por medo, Deus espera que nós façamos por amor e por temor.
No reino de Deus, o que nos sustenta como servos fiéis não é o entusiasmo temporário, mas o compromisso diário e disciplinado de viver aquilo que nós professamos. Quem é você quando ninguém está vivendo? Quem é você quando você sai do culto domingo de manhã? Quem é você na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Domingo não, sábado. Paulo tirou essa metáfora quando ele diz esmurro. Pode deixar o texto lá, filho. Mas esmurro o meu corpo e reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Paulo tirou essa metáfora dos jogos istmicos, famosos na Grécia Antiga. O que é um istmo? Um istmo, palavra que vem do grego istimos, ou garganta, ou passagem estreita, é uma faixa estreita de terra cercada por água por dois lados e que conecta duas massas de terra maiores. Então, o que você está vendo aqui é um istmo. Você tem uma massa de terra grande, uma massa de terra pequena e uma massa de terra bem estreitinha e que conecta, separada por duas grandes massas de água. E ali você está vendo o Istmo de Corinto. O que esse lugar aí, esse istmo, tem de tanta importância? Que o Istmo de Corinto, Paulo estava escrevendo para quem nesse texto? Para a igreja em Corinto. O Istmo de Corinto tinha apenas 6 quilômetros de largura na sua parte mais estreita, que é essa aqui, ó. Que hoje, inclusive, tem um canal que divide essas duas áreas, fazendo com que esta área aqui, chamada Peloponeso, agora se tornou uma ilha, porque antes estava conectada por terra, mas o canal para passagem de um mar para outro acabou tornando aquela região como ilha, mas ainda é considerada ali uma península. Então, ele tem 6 quilômetros de largura ali na sua parte mais estreita, que liga a Grécia continental, a Ática, a Beócia, a península do Peloponeso, separando o Mar Jônico do Mar Egeu. As competições aconteciam no santuário dedicado a Poseidon, que era o deus dos mares para os gregos, e que ficava situado exatamente nesse estreito de terra, a poucos quilômetros da cidade de Corinto, que ficava mais ou menos aqui assim. Os jogos istmicos, ou os jogos da garganta, do estreito, né? Que é o significado da palavra istmo, eram realizados a cada 2 anos e sempre nos anos anteriores e posteriores dos Jogos Olímpicos. Ao lado dos Jogos de Olímpia, Delfos e Nemeia, formavam o ciclo dos 4 grandes jogos panelênicos do mundo antigo. A administração do evento era responsabilidade direta da cidade de Corinto, para a qual, ou onde estava a igreja para a qual o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. E quando Paulo escreve aos coríntios, usando metáforas de corredores no estádio, pugilistas, coroas de folhas de pinho, como vemos em 1 Coríntios 9, 24, 25, ele estava recorrendo a um evento que ocorria no quintal daquela igreja, com o qual toda a população local estava intimamente familiarizada. Eles sabiam do que Paulo estava falando, eles entendiam a alegoria que Paulo estava fazendo. E para que um corredor ou pugilista pudesse competir na arena, naqueles jogos, ele era submetido a meses de treinamento rigoroso, nada diferente do que acontece hoje, não é? Ele não comia o que dava vontade, ele não dormia até a hora que desejava e não treinava apenas quando estava motivado. Ele renunciava ao conforto diário, submetia os músculos à fadiga extrema e disciplinava o corpo inteiro com um único objetivo: a coroa de louros que murchava poucos dias depois da vitória e que era colocada sobre a cabeça daquele que vencia. Não era um troféu de ouro, não era uma medalha de prata, ouro ou bronze, era uma coroa feita de folhas de ouro, de louro.
Se os atletas da terra se submetem a uma disciplina tão rigorosa, amados, como assim é até hoje, para alcançar uma recompensa passageira, quanto mais nós que corremos por uma coroa eterna e incorruptível devemos fazer. A disciplina do atleta não é um castigo. E o caminho para a excelência e a vitória é o caminho para a excelência e a vitória na corrida. Da mesma forma, a disciplina interior na vida do cristão, amados, não é legalismo ou escravidão religiosa, como muitos estão por aí a dizer, mas é a preparação necessária para que o servo de Deus permaneça firme e cumpra o propósito para o qual foi chamado, que é dar prazer ao coração de Deus, trazendo pessoas para Jesus, sendo exemplo, sendo sal, sendo luz para a sociedade perdida, a começar dos da nossa própria casa. O atleta se esforça porque deseja conquistar a vitória, o bem material, a medalha de ouro, de prata ou de bronze, o bicho que vai ser pago lá para os jogadores do time. Já ouviu essa expressão, né? Mas o servo de Cristo deve se esforçar porque a vitória sobre a condenação por causa do pecado e a morte eterna já foram vencidas por Jesus e conquistadas pela graça imerecida para todo aquele que já foi salvo. Aleluia. Mas sabe qual é o grande problema? Eu sou de Jesus, aleluia, oh, glória a Deus, estou salvo, vou para o céu, por Cristo Jesus, meu Senhor. O que é o resto mesmo? Eu nem lembro. Para que eu vou lembrar? O que importa é que eu sou de Jesus, aleluia, e já estou salvo. Mas a letra continua, não quero. A gente já nem canta mais. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver por Jesus. Uma das coisas terríveis que nós estamos vendo nesse dia, presta atenção, Rodriguinho, presta atenção, filha, é que nós abandonamos o cantor cristão, substituindo por cânticos espirituais que não são louvor a Deus. E não nos ensinam, não nos estimulam, não nos confrontam, não nos levam à reflexão. Na sua grande maioria. São cânticos para dizer que você é vencedor. São cânticos para dizer que Deus vai restituir 100 vezes mais. Mas não são mais cânticos que dizem, eu sou de Jesus, aleluia, que gratidão. De Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu não me pertenço, eu sou dele. E vivo para ele. Por isso, eu não quero falhar, eu não quero pecar, eu não quero dar vazão à carne, eu não quero me permitir ser escravizado na minha vontade, mas eu quero falar, eu vou me esforçar, eu vou ter disciplina para andar e viver por Jesus. A disciplina interior, amados, não é um esforço puramente humano e moralista. Não pode ser. Ela é o resultado direto, isso sim, da ação do Espírito Santo operando em nós o domínio próprio. Em nós quem, Madureira? Em nós que nos submetemos ao Senhor. Como está registrado nas Escrituras, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o apóstolo Paulo, instruindo ao jovem pastor, diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. O Senhor nos deu poder para quê, irmão? Para expulsar demônio dos outros?
Quanto crente está aí pedindo a Deus poder para expulsar demônio dos outros, mas não tem autodisciplina. Não tem poder sobre as suas próprias inclinações. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Amor para amar os perdidos como eu fui amado pelo Senhor. Amor para amar aquele que pulou aqui, ocasionou o vandalismo. Amor. Não para dizer tadinho, não, ele quebrou tudo, não, ele tem que ser disciplinado pelo erro, mas com amor, como o pai que coloca o filho de castigo, não o pai que pega um fio de eletricidade e dá no filho até ter vergão, porque isso não é disciplina, isso é agressão. E os que estão perdidos, como eu e você, se é que você está salvo, precisam ser alcançados pela mesma graça que eu e você fomos alcançados. Não merecemos. Éramos indignos e merecedores, como ainda o somos, mas alcançados por essa graça e por isso fomos salvos. A palavra moderação que o apóstolo Paulo usa aqui aponta para uma mente sadia, equilibrada, disciplinada. A obediência, amados, essa obediência madura, ela produz um caráter que sabe frear a língua no momento da ira, sabe guardar os olhos diante da tentação, virando para o outro lado, sabe rejeitar a preguiça espiritual para buscar a Deus em oração e leitura da palavra, sabe dizer não para o comodismo e a vontade de ficar só no seu conforto, mas abre as suas portas para receber e dedica tempo para servir com qualidade e excelência ao próximo, servindo a Deus. Uma vida sem disciplina interior é como uma cidade sem muros, fica exposta a qualquer invasão do inimigo. E a disciplina, amados, é o muro de proteção que guarda a integridade do discípulo. Você pode dizer depois de mim, a disciplina é o muro de proteção que eu preciso para ter a minha integridade guardada como discípulo. Pensa sobre isso. Você tem tido disciplina interior? Meu irmão, minha irmã, onde estão as brechas da sua disciplina? Indisciplina. O que tem governado a sua vida? A vontade de Deus ou as inclinações da carne? Como nós somos tentados pelas emoções, que são movidas pelos pensamentos, cuja mente foi influenciada por seres espirituais da maldade, porque estamos alimentando a carne. Muitas vezes oramos pedindo a Deus que nos livre de tentações que nós mesmos alimentamos por falta de disciplina interior no uso do tempo, nas conversas que mantemos ou no que nós consumimos na internet. Hoje o Senhor nos chama ao amadurecimento. Meu irmão, minha irmã, assuma o compromisso de disciplinar a sua mente, o seu corpo e as suas emoções. Por força das circunstâncias, você foi moldado para ser uma pessoa agressiva, para responder o mal com o mal. Você não tem disciplina para colocar doçura nas palavras. Por força das circunstâncias, você foi movido, doutrinado, moldado para ser uma pessoa refratária. Você não permite que as pessoas se aproximem. Você está sempre fazendo mau juízo delas, com o pé atrás, sempre esperando receber uma facada, uma ação inadequada, uma agressão, uma traição, porque você ainda não submeteu essa área da sua vida em disciplina à palavra de Deus, se submetendo ao senhorio
do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo molde você. Assim como eu, muitas vezes você deu desculpas espiritualizadas do porquê você não está cuidando do seu corpo e da sua saúde. Assuma o compromisso de disciplinar a sua mente, o seu corpo e as suas emoções, meu irmão, minha irmã. Não viva como quem corre sem meta ou como quem golpeia o ar. Faça como o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo. O que significa isso? Eu impeço que aquilo que vem para alimentar o meu corpo, a minha carne, tenha lugar na minha vida. Eu faço com que aquilo que já existe em mim, essa inclinação, ela seja sufocada. Eu me permito ser confrontado pela palavra de Deus, o Senhor usando alguém, ou o próprio Espírito falando comigo, porque eu abro a Bíblia para ler todos os dias, buscando o que ter para obedecer ao Senhor, para que eu seja abençoado e uma bênção para a glória do Senhor, para ter meu caráter moldado, para ser quem o Senhor quer que eu seja, como esposa, como marido, como filho, como patrão, como empregado, como empreendedor, como cidadão, como pessoa, como filho de Deus. Submeta a sua vontade ao senhorio de Cristo com firmeza e constância de um servo fiel. Se você entendeu e você reconhece que há áreas na sua vida que você precisa submeter ao senhorio de Cristo, se você reconhece que precisa desenvolver essa maturidade e por a disciplina interior, que você ainda não tem submetido o seu corpo como precisa, que ainda não tem submetido a sua carne como você precisa, que ainda não tem submetido o seu intelecto, a sua personalidade, o seu caráter. Começa isso, toma uma atitude, põe-se em pé onde você está, abra a sua boca e comece a dizer para si mesmo, eu não aceito permanecer assim. Eu não aceito ter essa fragilidade. Eu já fui confrontado várias vezes com isso, que eu preciso ser diferente, mas eu tenho resistido. Pela autodefesa, pela arrogância, pelo egoísmo, pela prepotência, pela insubmissão, que são as coisas que eu preciso ser despojado delas, mas porque me tem faltado a disciplina para confrontá-las todos os dias, eu continuo resistindo. Eu hoje cesso essa coisa de ficar pedindo a intervenção sobrenatural de Deus para mudar essa circunstância da minha vida. Eu vou passar a ter a disciplina interior que eu preciso, para todos os dias, com humildade e absoluta disposição, dizer para o Senhor Espírito Santo, o que tem em mim que ainda precisa ser moldado, transformado? Mostra-me, Senhor, confronta-me, Senhor. Mas seja humilde, para permitir que o Senhor use quem Ele quiser. Abra mão da autodefesa, para, ouvindo a crítica, refletir e colocar diante do Senhor e não devolver agressividade. A você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você que diz, eu gosto de Jesus, eu amo, não, eu amo a Deus, mas você não tem uma aliança com Ele, porque quem tem aliança vive para obedecê-lo. Quem tem aliança vive buscando conhecer o que fazer para dar prazer ao coração dele. Quem tem aliança
quer obedecer às ordenanças dele. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, talvez você esteja cansado de ser escravo dos seus próprios erros, vícios e fraquezas. Quem sabe se sentindo culpado pelas vezes que errou, caiu e voltou, errou, caiu e voltou. Porque é isso que Satanás quer, que você se sinta tão assim, constrangido, como errado, como culpado, que você entregue os pontos e que você não continue mais resistindo, que você não volte aonde você deveria estar. Talvez você esteja cansado. Você tenta mudar com a força do seu próprio braço, promete a si mesmo que não vai mais errar, mas percebe que o pecado continua exercendo domínio sobre você. Eu já fiz tantas vezes isso, já pedi perdão tantas vezes, que eu já não estou mais sentindo nem aquele constrangimento das outras vezes. E aí o pecado vai sendo normalizado. Por quê? Porque você decide aceitar a culpa. Quando você deve rejeitar a tentação e dizer, não vou ficar nesse lugar. O pecado não vai continuar tendo domínio sobre mim. Eu vou fortalecer meu espírito na obediência à palavra do Senhor. O homem por si só, meu querido e querida, não consegue vencer o pecado. Você não vai conseguir. Eu não consigo. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para quebrar essa escravidão. Está escrito, João 8,36, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para perdoar as suas faltas, colocar um novo espírito dentro de você e te dar poder real para viver uma nova vida. Sem Ele, nós não podemos viver essa nova vida. Então venha a Cristo hoje mesmo. Renda-se a Ele, receba o perdão que Ele tem para te dar. Não importa quantas vezes você recaiu, Ele está pronto, de braços abertos, para te receber e apagar o que foi feito. Receba o perdão dele. Comece uma história verdadeira de liberdade sob o governo do Senhor. Fique em pé também onde você está e diga, Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu não vou permitir ficar aqui abatido por esse pensamento de acusação que me faz incapacitado e já acreditado de que não tem mais jeito. Tem. Ou o Senhor não falaria comigo de novo nessa manhã. Rejeita. Diga não. Eu vou ter disciplina. Eu me lembro que quando eu estava vivendo um processo doloroso de depressão, eu sabia que no dia seguinte eu precisava levantar na hora. Porque se eu fosse deixar pela inclinação, aquele peso que dominava sobre mim, eu ia acordar, levantar lá para 1h da tarde. Mas eu precisava levantar, eu precisava tomar banho, eu precisava tomar um café, eu precisava comer um alimento, eu precisava me vestir adequadamente e sair para procurar emprego de novo, porque eu já tinha desistido da possibilidade de uma porta ser aberta para mim. Então Deus falou comigo, e eu virei para minha mãe e disse, mãe, eu preciso da sua ajuda. Se amanhã a senhora acordar e eu não tiver levantado, vem à minha cama, me chama para eu levantar. Diga, levanta, meu filho. Diga, Deus está te chamando. Mas pode ser, mamãe, que a senhora vai falar e eu vou ficar rabugento, vou dizer, me deixa, me larga, eu quero dormir mais um pouco, me deixa quieto aqui, ou o que quer que aconteça, se eu não levantar. Mamãe, por favor, vai lá na geladeira, tem uma garrafa d'água que eu coloquei lá. Vem com essa garrafa d'água e joga toda ela em cima de mim. Não importa o que eu fale, mamãe, joga. No dia seguinte, a mamãe veio, tentou me acordar, fazer com que eu levantasse. Eu não levantei, fui rabugento, falei coisas rabugentas. Ela foi na geladeira, ela apanhou aquela água gelada, ela veio e jogou. E não tinha outra coisa a fazer senão levantar. Talvez você precise de alguém para jogar uma água gelada em você para te fazer levantar.
Você precisa de ter um parceiro de prestação de contas. Você precisa de um irmão, de uma irmã, que você vai dizer, me ajuda nessa caminhada. A palavra de Deus diz, é melhor serem dois do que um. Você precisa, acima de tudo, de ter uma aliança com Jesus. Você precisa, de, acima de tudo, dizer, Espírito Santo, me ajuda porque eu sozinho não posso. E você vai passar a frequentar a igreja, você vai passar a ler a Bíblia, e você vai ter um parceiro de prestação de contas, você vai procurar um irmão, uma irmã já mais maduro, você vai dizer, me ajuda. Você vai pegar o telefone e vai dizer, cara, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou com essa inclinação, ora agora aí comigo. Mas acima de tudo, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo e recebê-lo como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Faça isso através de uma oração. Diga para Ele, Senhor, eu vou obedecer a tua ordenança. Eu vou buscar conhecer o Senhor pela palavra, a Bíblia Sagrada. Eu vou desenvolver uma disciplina de oração todos os dias. E eu vou procurar obedecer a tua palavra. Eu vou ser batizado. Eu vou caminhar com a igreja do Senhor. Eu vou desenvolver um caráter novo de um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu peço ao Senhor Espírito Santo, entra na minha vida e me dá a força que eu preciso, porque sozinho eu não tenho como. Faz essa oração agora, entrega a tua vida ao Senhor Jesus.